Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula no canal História com Júnia Lemos. Eu sou Júnia Lemos e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre as revoltas na República Oligárquica. Hoje vamos falar das revoltas messiânicas, das duas revoltas messiânicas extremamente importantes cobradas do Enem, né? Canudos e Contestado. Mas antes disso, vamos tentar relembrar o que foi falado na última aula sobre a situação do brasileiro nesse período, né? Vamos ver do negro, do imigrante, né? Do pobre brasileiro no geral, como que esse povo estava vivendo pós-proclamação da República e pós-libertação dos escravos. Nós vamos ver que a situação do negro, do mulato, do mestiço, do imigrante, do branco pobre, ela continuava a mesma. Tá? A proclamação da República, em 1889, não mudou em muito a vida do pobre brasileiro, né? Nós vimos que o povo assistiu bestializado à proclamação da República, ele não participou. E essa República não muda em nada a sua vida, pelo contrário, né? Alguns historiadores, como eu já disse, acreditam até, né, defendem até a ideia de que a República ela vai trazer mais complicação para a vida do povo do que a monarquia. Outra coisa que nós vamos ver aí que não vai mudar muito é a situação do negro, né? Que antes estava como escravo, ele está liberto agora, mas qual que é a condição dele? Ele não foi inserido à sociedade, né? Ele está morando nas favelas, nos morros, voltou a trabalhar para o seu senhor, só que agora ganhando um salário extremamente baixo, a situação dele é complicada, sua cultura está sendo desmerecida, já falei isso nas aulas anteriores. Vimos que o imigrante está chegando aí, trabalhando 14, 16 horas por dia, né? É muito explorado, tratado aí de uma forma que ele não é acostumado. Então nós temos todo um contexto aí para que estourem revoltas do Brasil contra a insatisfação nesse novo governo, dessa nova forma de sistema que está chegando no Brasil, que é a República, né? E como eu já falei antes, nós vamos ver agora as revoltas, né, de cunho messiânicos, né, que tem geralmente um líder religioso por trás disso, que tem uma utopia, né, uma utopia religiosa por trás. Vamos começar com a Guerra de Canudos de 1893, que acontece durante o governo de Prudente de Moraes, né? Uma figura importante que narrou essa guerra para a gente, né, é o Euclides da Cunha, um escritor do pré-modernismo. A obra dele, Os Sertões, é extremamente importante. Por quê? Porque ele narra uma guerra entre dois Brasis, né? Entre o Brasil da elite, dos latifundiários, que está guerreando contra quem? Contra o Brasil dos desvalidos, né? Desse povo que está vivendo no Brasil, no Nordeste do Brasil, passando fome. Então é muito importante a obra do Euclides da Cunha para a gente poder entender essa questão de Canudos. Outra coisa que eu queria destacar do Euclides da Cunha é que ele estava aí na região de Canudos, próximo a onde estava acontecendo a guerra, como um jornalista, né, cobrindo o conflito. Mas vamos lá. A revolta de Canudos, ela, né, vamos ver a comunidade de Canudos. Ela se forma no sertão da Bahia, né, e quem é que vai morar nessa comunidade? Quem são os caras, né, as figuras que vão se deslocar para essa região? Os excluídos, né, excluídos do Brasil todo. Por quê? Nessa época a fome é grande, principalmente no Nordeste, né? O Brasil está enfrentando a política do encilhamento, né? Houve uma desvalorização muito grande na economia brasileira, na moeda brasileira. Nós estamos vivendo uma crise econômica muito grande que gera fome. Outra coisa, decadência dos engenhos, né? Nós não temos mais os engenhos de cana-de-açúcar para o povo poder trabalhar, né? Para o nordestino poder trabalhar. Então esse nordestino está sem emprego. Temos a libertação dos escravos, como eu já falei antes. Esse escravo é liberto, mas não inserido na sociedade. Ele está sem emprego, ele está sem como sobreviver, né? Então ele acaba também migrando aí para essa comunidade. E temos a seca de 1879 que matou muita gente. Então esse contexto, né, e também o que leva o povo a acabar indo migrar aí para região aí do sertão da Bahia, onde nós vamos ver aí o surgimento de Canudos, da comunidade Canudos, né? Uma comunidade que vai crescer muito e vai acabar assustando os latifundiários, né? Essa comunidade era liderada por Antônio Conselheiro, um líder místico, messiânico,
né, que cria numa utopia cristã, acreditava na volta de Dom Sebastião, aquele que morreu numa cruzada, que nós já estudamos, né? Ele cria que Dom Sebastião voltaria dentre os mortos juntos com Jesus Cristo para levar os salvos, né? Ele enfrentava muito, ele pregava muito essa ideia e ia muito contra a questão da república, porque a república tinha separado, né, igreja e Estado, e o Antônio Conselheiro não concordava muito com isso. Mais para frente eu vou gravar uma aula só sobre Canudos, aí eu vou aprofundar no assunto e vocês vão poder entender melhor. Essa aula é mais superficial porque é uma aula do Enem. Mas vamos voltar lá. Uma coisa que a gente tem que entender, que quase ninguém fala, mas Canudos era autossustentável, tá? Eles viviam, né, vendiam pele de cabra, leite de cabra, queijo, tudo. Eles eram autossustentáveis, exportavam e tudo mais. E nessa época, o Antônio Conselheiro, ele compra madeira para a construção de uma igreja dentro da comunidade de Canudos, né? Esse, inclusive, vai ser o estopim da revolta. O que vai acontecer? Não vão entregar essa madeira. O Antônio Conselheiro vai buscar essa madeira junto com alguns moradores de Canudos, né? Assustados, o governo aí, né, acha que vai acontecer um confronto e tudo mais. O governo aí manda um grupo de soldados lá para receber Antônio Conselheiro. Na confusão aí, nós vamos ver aí a morte de 10 soldados do regimento brasileiro, né, do exército brasileiro. O governo brasileiro vai achar isso uma afronta e aí começa um crescimento, né, de um ódio, de um sentimento de rancor contra Canudos. Para aguçar ainda mais esse sentimento contra Canudos, nós vamos ver que serão espalhadas notícias de que o Antônio Conselheiro queria implantar a monarquia de novo no Brasil, né? Isso aí é para colocar mais fogo na lenha, aqueles fake news, aquela coisa toda, para que as batalhas pudessem voltar a ocorrer aí contra Antônio Conselheiro. Não podemos esquecer que a comunidade Baza Barris também, a comunidade de Canudos aí, eles eram contra o pagamento de imposto, né? Eles não pagavam imposto, e isso é uma das coisas que vai ferir aí grandemente o interesse aí do governo brasileiro. E o que eu já falei antes, a comunidade cresce e começa a esbarrar nas fazendas dos grandes proprietários, né, dos grandes latifundiários brasileiros. Nós vamos ver aí que Canudo sofre várias batalhas, 4 ataques importantes. No final das contas, nós vamos ter 30 mil mortos. E no final de tudo aí, depois que Antônio Conselheiro é morto e tudo mais, eles chegam a cortar a cabeça dele, né, e levar a cabeça de Antônio Conselheiro para ser estudada e tudo mais, né? Praticamente não sobra ninguém da comunidade, mas uma coisa que a gente tem que entender é que foi um movimento formado todo por desvalidos da República Café com Leite, né? Pessoas carentes, pessoas desamparadas nessa República Café com Leite, tá bom? Lembre-se, como nosso conteúdo é revisão, não dá para aprofundar nessa revolta, tá bom? Nós vamos trabalhar aí de forma mais superficial. Agora, meus queridos, vamos falar sobre a Guerra de Contestado, que vai acontecer de 1912 a 1916, como o próprio nome fala aí, ó, é uma região de contestado onde vai acontecer essa guerra, né? Na região de Paraná e Santa Catarina, fronteira com a Argentina. Nessa época, essa região ela era rica em erva mate e mata araucária. E era uma terra devoluta, uma terra do governo, mas não era uma terra marcada, né, demarcada, que determinava aí que ninguém poderia morar, nem nada. O que acontece? Nós vamos ver aí que, novamente, os desamparados dessa República Café com Leite vão começar a migrar aí para essa região, né? Soldados que participaram da Revolução Federalista de 1893, né, lá no governo do Floriano Peixoto, que ficaram lá no sul, né, que estavam perambulando para um canto ou outro, vão começar a migrar para essa região. Camponeses, gente que não tinha emprego em outras regiões, começam a migrar para essa região do sul para trabalhar no extrativismo, aí, ó, na erva mate e tudo mais, tá? E esse povo, eles eram liderados também por um líder messiânico chamado de José Maria, tá?
que dizia ter poderes de cura, né? Pregava a ideia de ele era monarquista, né? Pregava a ideia do fim do mundo e essas coisas muito semelhantes ao que a gente vê lá em Canudos. Essa região aí entre Paraná e Santa Catarina, onde o pobre brasileiro, né, o povo brasileiro está lá trabalhando na extração, no extrativismo vegetal, o governo passa o direito da extração de terra, né, de madeira e tudo mais, para os Estados Unidos dessa época. Uma figura muito importante e interessante, vou citar só de curiosidade, é o Farquhar, né? Um americano que controlava tudo isso aí. O Farquhar foi uma figura que controlou o Brasil todo nessa época, né? Ele tinha interesses em tudo quanto é canto, inclusive lá na Média Maria, que eu já falei para vocês, né? Novamente falando, né? Quem quiser saber mais sobre o Farquhar, tem a minissérie aí, né, sobre ele, que é a Média Maria, já falei, deixar o cartazinho dela aqui para vocês, vai falar sobre esse cara que foi dono do Brasil, praticamente. Num outro momento eu volto falando sobre ele. Mas vamos lá, o governo então passa o direito da exploração onde o povo vivia para os estrangeiros, né, para americanos, eles tinham direito de extrair madeira e tudo mais. O povo vai contestar isso aí, o povo acha que tem direito da extração, né, de viver ali do extrativismo vegetal. E o estopim da revolta vai ser a construção de uma ferrovia que vai ligar o Rio Grande do Sul a São Paulo, né, que vai acabar passando dentro dessa região aí de contestado, né, essa região aí de fronteira entre Paraná e Santa Catarina. Quem é que estava mexendo com a construção dessa ferrovia? Mais uma vez, empresas americanas, né, com direito de explorar a região, aquilo que eu falei do Farquhar. E aí, nós vamos ver aí que conflitos vão acontecer, né? Os moradores da região não vão aceitar essa região passando para controle de outros. E o governo vai enviar tropas aí para atacar. Nós vamos ter mais de 10 mil mortos nesse conflito, né? Vai ser usado avião pela primeira vez, não para jogar bomba no povo nem nada, mas para poder visualizar a comunidade, visualizar onde eles estavam e tudo mais, as estratégias deles e tudo mais. Tá bom? Nós vamos ver aí que os revoltosos, né, os moradores aí da região de contestado, no interior aí, no Rio Grande do Sul, vão acabar sendo derrotados, igual eu falei para vocês, temos 10 mil mortos nessa batalha, e as terras que estavam sob controle do povo, da massa, vão acabar sendo devolvidas para os grandes latifundiários. Mais uma vez, vimos aí um conflito em que nós temos o quê? O povo, o trabalhador, sendo explorado por essa elite aí, latifundiária da República Oligárquica. Meus queridos, então nós vamos finalizar esse vídeo. Do mesmo jeito que do outro, eu não vou falar mais revoltas, porque vai ficar muito extenso o vídeo, e aquilo que eu já falei, né? Vocês não assistem vídeos muito longos, então eu venho na próxima aula falando aí de mais revoltas, né? A gente vem falando do movimento tenentista, da Revolução de 1930 e finalizando esse conteúdo, ok? E aquele pedido, né, do fundo do coração, não deixe de curtir o canal, de deixar comentário, de compartilhar o vídeo, é importante para que o canal possa crescer e que eu possa fazer mais vídeos para vocês, ok? Um beijo, um abraço e até mais!